Bem, pessoal, é uma grande honra receber de volta ao estúdio o Sr. Larry Johnson. Ele é um ex-analista da CIA e, na verdade, é a primeira vez que participa do nosso podcast aqui. Larry, muito obrigado por participar do programa de hoje. Agradeço muito o convite. Obrigado. Com certeza. Você pode contar um pouco do seu histórico para todos? Porque nós estávamos conversando antes. Quero dizer, eu sei que você trabalhou com as forças especiais, com a CIA. Você tem muitos anos de experiência planejando estratégias militares. Acho que isso é um ponto de vista fascinante para o nosso público. Sim, tive a sorte de ter uma experiência ampla. Na CIA, atuei um pouco em operações, mas a maior parte do tempo fui analista. Após sair de lá, fui para o Departamento de Estado, no Escritório de Contra-Terrorismo, onde fui vice-diretor do Programa de Treinamento Antiterrorismo e da Segurança de Transportes. Então, eu lidava com questões de políticas relacionadas a isso. Nos anos em que saí do governo, em 93, trabalhei com consultoria, com meu próprio negócio de consultoria, e depois fiz parceria com alguns ex-agentes da DEA. Nós fazíamos investigações globais de lavagem de dinheiro e, além disso, passei 23 anos roteirizando os exercícios militares para a Força Delta e o SEAL Team 6. Então, trabalhei com as forças de operações especiais por quase um quarto de século. Então, eu tenho muito conhecimento sobre isso. Bom, eu trago uma combinação única. Eu entendo o lado da inteligência. Eu entendo o lado da política do Departamento de Estado e entendo a dimensão militar e de segurança nacional disso. Com certeza. Não penso em convidado melhor para nosso programa enquanto analisamos a nova guerra que os Estados Unidos infelizmente iniciaram. Sabe, Claire, gostaria de ouvir suas impressões iniciais sobre isso, porque, na minha análise, acredito que os Estados Unidos subestimaram enormemente o poder do Irã, e eu acho que nós realmente abrimos uma caixa de Pandora que pode potencialmente escalar para algo muito maior do que esperávamos inicialmente. Quais são suas impressões iniciais agora que estamos entrando no quarto dia desse conflito e diante das cenas que estamos vendo vindas do Oriente Médio, quais são suas impressões iniciais? Bem, primeiro, eu concordo totalmente com a sua opinião sobre isso. Quando a história disso for escrita, né, a decisão de Donald Trump de ir à guerra, de começar uma guerra que foi o Irã não atacou os Estados Unidos. O Irã não ameaçava os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram isso por um único motivo, e apenas por esse motivo, para agradar Israel. E vai pagar um preço terrível. Os Estados Unidos vão pagar um preço terrível por isso, eu acredito. Sua afirmação de que o Ocidente subestimou grosseiramente o Irã não poderia ser mais precisa. Vamos voltar ao dia 13 de junho do ano passado, quando Israel lançou um ataque ao estilo de Pearl Harbor, projetado para decapitar a liderança iraniana. Eles conseguiram, em grande parte, matar um grande número de altos funcionários iranianos. E o Irã levou cerca de 12 horas para se recompor e retaliar. Desta vez, novamente, usando o pretexto de queremos reunir vocês para conversar e ver como as negociações vão avançar. Usamos esse pretexto, os Estados Unidos usaram para atrair o Ayatollah Khamenei, o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica e o chefe dos serviços de inteligência para uma reunião em que foi então atingida por um míssil de cruzeiro Tomahawk, matando todos eles. E dentro de uma hora o Irã já estava revidando. Então a diferença é que no ano passado eles levaram 12 horas. Desta vez, só uma hora, pois já tinham feito avançados preparativos. Todos os comandantes foram avisados. Se o seu superior for morto, então você está por conta própria para tomar decisões e lançar onde quiser e seguir em frente. O que é notável é que nas primeiras 48 horas, por causa dos ataques às bases dos Estados Unidos, as principais no Bahrein, a base naval do quartel-general da 5ª Frota e depois em Al-Udeid, no Catar, que fica fora de Doha, a oeste de Doha. Eles possuíam 2 grandes estações de radar essenciais para monitorar o tráfego aéreo, detectar lançamentos de mísseis e prever seus destinos. O Irã destruiu essas estações nas primeiras 48 horas, destruiu a maioria das bases militares dos Estados Unidos, ou criou uma ameaça tão grande nelas que o pessoal dos Estados Unidos as abandonou, foi para outro lugar porque não consegue. Está perigoso demais. É perigoso demais. Nunca achei que alguém pudesse prever que o Irã expulsaria os Estados Unidos do Golfo.
Além disso, o Irã, liderado pela Guarda Revolucionária Islâmica, assumiu o controle do Estreito de Hormuz, que está fechado e sem tráfego marítimo entrando no 4º dia. Então, eu vejo sábado, domingo, segunda e terça-feira. Na verdade, já está entrando no 5º dia, porque agora é quarta-feira de manhã no Irã. Então, 5 dias. Todo dia, 21% do petróleo do mundo sai de lá. Agora não está saindo de lá. Uma parte significativa do GNL do mundo, gás natural liquefeito, sai do Catar. Não está indo. E isso não só cria um problema em termos de exportações, mas também esses países do Golfo dependem fortemente de importações, de alimentos, água, para continuarem sendo esses destinos de luxo que se tornaram. Então o Irã está sofrendo alguns danos, mas o Irã também está causando muitos danos. Agora, não estamos vendo a cobertura nas redes sociais hoje, como vimos na Guerra dos 6 Dias ou na Guerra de 12 Dias em junho passado. Poxa, por que será? Isso tem relação com Larry Ellis e o controle dele sobre o TikTok. E as outras plataformas de mídia social também têm sido controladas de forma semelhante pelo grupo sionista. Quero dizer, não tem outra maneira de dizer isso. Em alguns casos são sionistas judeus, em outros casos são sionistas cristãos, mas eles estão se esforçando para fechar e tentar manter as informações sob controle. Mas hoje, mais cedo, eu tive uma conversa com Stanislav Kropivnik, Stas, como ele é conhecido. Serviu no Exército dos Estados Unidos e saiu ao renunciar à patente, pouco antes de ser promovido a major. Ele está na Rússia e vendo coisas nas redes sociais que não vemos. E ele disse, Tel Aviv está virando Gaza. Em outras palavras, Tel Aviv está recebendo o mesmo tratamento que Gaza. O que Israel fez com Tel Aviv, o Irã está fazendo com o que Israel fez com Gaza, o Irã está fazendo com Tel Aviv. Então, estamos em uma situação em que os Estados Unidos estão, sinceramente, mentindo sobre grande parte das ações. Você não vai acreditar, eles dizem. Estamos destruindo todos esses lançadores. Talvez, mas tivemos 7 semanas em março passado na Operação Rough Rider, na costa do Iêmen, no Mar Vermelho. Os Estados Unidos não conseguiram destruir milhares de missões, não conseguiram destruir os lançadores. Então agora você está me dizendo que o espaço aéreo no Irã está sendo contestado. Não é incontestado, enquanto o espaço aéreo no Iêmen era incontestado. Então você está me dizendo que, em um ambiente de combate mais letal, estamos fazendo um trabalho melhor de detectar lançadores móveis do que conseguimos fazer no Iêmen. Além disso, no Iêmen tínhamos o dobro de porta-aviões do que temos agora. Agora só tem um na região. O outro saiu por medo de ser afundado. Muita coisa não faz sentido. Igual ontem, puro gaslighting. Os kuwaitianos derrubaram 3 dos nossos aviões F-15 Eagle Fogo, amigo. O quê? Cada um desses aviões vem com um transponder IFF que identifica amigo ou inimigo. Esse transponder não é uma questão do piloto ligar ou desligar, mas sim que ele está integrado ao sistema de defesa aérea que fica em terra. Agora, eu poderia entender talvez um F-15 ser abatido acidentalmente, mas não 3. Não, esses 3, esses foram derrubados pelos iranianos, eles abateram eles. Estatisticamente... Seria quase impossível ter esses 3, né? Você está dizendo que algum idiota do Kuwait, que sabe, continuava cometendo o mesmo erro várias e várias vezes. Tem um avião. Não, ele está vindo na nossa direção. Vamos derrubá-lo. Os próprios kuwaitianos não operam os sistemas Patriot, caso tenham derrubado o avião. Mas isso não ocorreu. Ele foi derrubado pelo Irã usando provavelmente um S-300, uma plataforma de defesa aérea fornecida pela Rússia. Certo. Larry, acho que essa guerra no Oriente Médio é bem diferente das anteriores, certo? Estamos vendo muita desinformação sendo divulgada agora pelo governo Trump. É possível ver o governo Trump tentando se ajustar e salvar as aparências, basicamente encobrindo seus rastros. Acredito que o público americano, tanto republicanos quanto democratas, não apoia essa guerra de forma alguma. Acho que Donald Trump ainda tem muito pela frente. Você concorda com isso na tentativa de vencer essa guerra? Quero dizer, como ele poderia transformar isso em uma vitória no futuro com o que está acontecendo? Certo. Você é velho o suficiente para se lembrar de George H.W. Bush e sua famosa promessa em 1988.
Leia meus lábios. No, I wasn't. Read. Ele disse, leia meus lábios, nada de novos impostos. Tudo bem. Foi eleito. Sim. Ele venceu a Primeira Guerra do Golfo contra Saddam. O povo? Vibrando, aplaudindo George W. Bush. E o que fez George H.W. Bush? E o que ele fez foi aumentar os impostos. Depois ele perdeu feio na eleição seguinte. A popularidade dele despencou. Bem, o que Donald Trump estava dizendo na campanha de 2024... Ele disse, eu sou o primeiro presidente dos tempos modernos a não iniciar nenhuma nova guerra, ele disse na Convenção Nacional Republicana, em julho de 2024, ele afirmou, minha política externa trará estabilidade ao mundo. E repetiu isso em todos os comícios. Ele diz, eu prometo virar a página para sempre daqueles dias tolos e estúpidos de guerras sem fim. Eu não vou começar uma guerra. Eu vou acabar com as guerras. Ele agora está politicamente morto. Ele agora está politicamente radioativo. Vou prever agora, e podem me cobrar depois, que em novembro os republicanos vão perder não só a Câmara dos Deputados, mas também o controle do Senado. E Donald Trump sofrerá impeachment. E eu acredito que Donald Trump será condenado. E ele será o segundo presidente desde Richard Nixon a ser forçado a deixar o cargo. Sinceramente, sinto o mesmo, Larry. Não vejo como ele sobreviveria politicamente a isso. Eu acho que é uma situação muito diferente daquela de 2003, quando aconteceu a guerra do Iraque e houve uma campanha de relações públicas muito bem sucedida do governo dos Estados Unidos, tentando convencer os cidadãos americanos de que, olha, isso era o que precisávamos fazer. A maioria dos americanos concordou com isso, dizendo, sim, eu acredito em vocês. Sabemos que é verdade, devemos apoiar nossas tropas. Quero dizer, obviamente, nós apoiamos nossas tropas e não queremos ver nossos soldados perderem suas vidas, mas certamente não queremos ver nosso país entrar em outra guerra prolongada no Oriente Médio. Bem, e você sabe, então você é velho o suficiente para se lembrar de como era o clima político nos Estados Unidos em 10 de setembro de 2001 e como estava em 12 de setembro de 2001, o que aconteceu nessas 48 horas. Bem, depois do ataque de 11 de setembro, as diferenças partidárias, republicanos versus democratas versus independentes, meio que desapareceram. As pessoas estavam focadas no patriotismo. Somos americanos, fomos atacados, vamos ficar juntos. É exatamente isso que está acontecendo agora no Irã. Eles foram brutalmente atacados de fora. Eles estavam negociando, achavam que era de boa fé, eles estavam fazendo concessões, eles não estavam dizendo para os Estados Unidos de jeito nenhum. Eles estavam dizendo absolutamente na quinta-feira tivemos o melhor progresso até agora e estávamos ansiosos para as discussões que aconteceriam na segunda-feira. E, em vez disso, os Estados Unidos lançam esse golpe traiçoeiro, exatamente como os japoneses fizeram em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. E, nesse processo, nós assassinamos, os Estados Unidos assassinaram 165 meninas entre 6 e 12 anos de idade. Incrível. E você tem orgulho de ser americano? Eu não tenho. Tenho vergonha de ser americano por fazer isso. Vergonha. E eu digo isso como alguém que eu tenho 28 ancestrais que lutaram na Revolução Americana. Então, eu falo isso com um amor de longa data por este país. Mas quando agimos como um bando de assassinos, que é o que somos, então não fique surpreso quando, sabe, a gente diz, por que esses iranianos gritam morte à América? O que fizemos a eles? Bem, deixe-me te contar o que fizemos a eles. Antes desses ataques mais recentes, lá em 1980, nós incentivamos Saddam Hussein a começar uma guerra com o Irã. Saddam fez isso. Daí a pouco, talvez você tenha visto as fotos, talvez não. Don Rumsfeld apertando a mão de Saddam Hussein. O que Don Rumsfeld fazia? Estávamos garantindo que as tropas de Saddam Hussein tivessem precursores químicos para fabricar armas químicas e de destruição em massa. Nós fornecíamos isso. E então, usando essas armas de destruição em massa, o Iraque foi responsável pela morte de, no mínimo, 300 mil iranianos. E a gente ainda se pergunta por que o Irã grita morte à América.
Ora, quando o Estado Islâmico matou menos de 4.000 pessoas, nós queríamos a morte do Estado Islâmico e de qualquer um que ousasse apoiá-los. Right. Então, acho que o público americano foi tão enganado tantas vezes com essa afirmação de que o Irã é o maior patrocinador do terrorismo. Isso é absolutamente falso. Comprovadamente não é verdade. Dizem que eles mataram milhares de americanos, mas isso não é verdade. Mas usamos isso para justificar entrar lá e fazer com os iranianos o que alegamos que eles fizeram conosco. É muito triste, concordo com você. Nós dois somos cidadãos dos Estados Unidos. É difícil de assimilar, sabe? É realmente difícil de assimilar ver nosso governo agir assim. E, sabe, Larry, eu quero aproveitar seu conhecimento, sua extrema, sabe, sua experiência de muitas décadas de estudo tático e, sabe, aprendendo todas essas missões e coisas assim. Eu quero saber um pouco mais sobre o que torna essa guerra tão difícil de lutar e, sabe, realmente, mais algumas percepções, por exemplo, sobre alguns dos mísseis que o Irã possui e como essa guerra vai se desenrolar. Em relação ao equipamento que ambos os lados têm, o que está acontecendo no campo de batalha? Percebo que os Estados Unidos lançam mísseis de $1 milhão, enquanto o Irã combate com drones de $50 mil, mostrando grande discrepância. Fale mais sobre isso. Bem, basicamente os Estados Unidos estão travando uma guerra aérea com aeronaves de asa fixa e alguns mísseis lançados dessas aeronaves e talvez alguns lançados de submarinos ou destroyers. Mas o problema que enfrentamos, e novamente olhando para a história, desde a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas dos Estados Unidos, a partir do Corpo Aéreo do Exército, tinham a ilusão de vencer guerras apenas lançando bombas. Nunca foi o caso. Se observarmos todas as bombas lançadas no Iraque na Primeira Guerra do Golfo e depois em 2003, ainda foi necessário enviar tropas terrestres para cumprir a missão. Então não se deixe levar pelas reportagens atuais da mídia dizendo: ah, destruímos isso, ah, destruímos aquilo, ah, atingiram isso à noite em Teherã. Basta olhar para a guerra que está acontecendo na Ucrânia, os ataques que a Rússia tem realizado nos últimos 4 anos, centenas de ataques de mísseis e drones por dia, centenas deles. Provavelmente por pelo menos 300 dias, então estamos falando de dezenas de milhares de ataques de mísseis. E o que aconteceu? Isso levou a Ucrânia ao colapso total e à rendição militar? Não. Agora, eu acredito que a Rússia vai vencer essa, mas o meu ponto é, use isso como referência, como um padrão de comparação em termos de quanta destruição real pode ser infligida a um país e como eles conseguem suportar. Então, neste momento, os Estados Unidos inicialmente deslocaram seus 7 esquadrões de aeronaves de combate F-35 de quinta geração. Eles enviaram alguns deles para o campo Prince Sultan, na Arábia Saudita, e outros para o aeródromo Campo Muafiq al-Salti, na Jordânia. Desde o início da operação na manhã de sábado, horário do Irã, ambos esses aeródromos foram atacados pelo Irã e as aeronaves que estavam estacionadas lá tiveram que se realocar para outro lugar. Mas entenda que as distâncias que eles precisam percorrer exigem no mínimo 2 a 3 reabastecimentos em voo antes que eles realmente consigam se posicionar. Para lançar um míssil, seja um míssil ar-terra, um míssil de cruzeiro Tomahawk, qualquer coisa que esteja sendo lançada dessas plataformas, ou um JDAM, por exemplo. Então, aqui estão os Estados Unidos. Nós não podemos enviar tropas. Para enviar tropas, normalmente, quando você está atacando uma força defensora, você precisa de uma vantagem mínima de 3-1. O Irã tem 500 mil soldados divididos entre a Guarda Revolucionária Iraniana e o Exército Iraniano. Então, isso significa que precisamos de 1,5 milhão. O nosso exército atual no mundo todo é de 472 mil soldados e provavelmente mais uns 110 mil fuzileiros navais. Estamos mal passando de 500 a 600 mil. Então levaríamos mais de um ano só tentando reunir tropas para igualar isso, para ter o número suficiente para entrar no Irã. Então, invasão terrestre está totalmente descartada. E se tentarmos fazer isso por meio de terceiros, como insurgentes curdos, eles vão ser aniquilados. E quanto ao nosso poder naval,
Bem, quero que você se lembre que em março passado, com a Operação Rough Rider, tínhamos 2 porta-aviões na costa do Iêmen. Eles estavam com 5 contratorpedeiros. E o motivo de estarem acompanhados por contratorpedeiros é que esses contratorpedeiros criam uma barreira defensiva de mísseis para neutralizar qualquer coisa que venha atacar os navios. O problema com isso é que cada um desses contratorpedeiros pode carregar potencialmente até 96 mísseis de defesa aérea, e é aqui que entramos na matemática e nas capacidades que você mencionou na sua pergunta. Para cada ameaça aérea que vier atacar um navio dos Estados Unidos, você vai disparar no mínimo 2 mísseis de defesa aérea, e isso vale tanto para o Aegis quanto para o Tchad, o sistema de defesa de área de alta altitude, ou para o míssil Patriot. No mínimo 2, às vezes mais. Bem, uma vez que esses mísseis são disparados de um destroyer, aquele tubo fica vazio. E a única maneira de recarregar é indo até um porto próximo, onde eles têm os guindastes e as munições armazenadas lá para que você possa recarregá-los. Então, sabe, isso não é como na Segunda Guerra Mundial, quando nossos couraçados e contratorpedeiros, quando ficavam sem munição, vinha um navio de abastecimento e encostava ao lado. Pense nisso como um atacadista flutuante ou um Sam's Club. Se ele se aproxima, tem tudo a bordo: comida, itens de higiene, água e munição. Recarregávamos e eles não precisavam sair do campo de batalha, mas agora precisam. E com a destruição daquela instalação naval no Bahrein, eles não têm mais acesso a isso. Além disso, eles ficariam presos com o fechamento do Estreito de Hormuz. Eles também estavam tentando construir uma em Mascate, em Omã, e isso agora não funciona mais. O local mais próximo é Diego Garcia, sob controle britânico. E então você entra nas questões de produção para os Estados Unidos. Nós fabricamos entre 600 e 800 mísseis Patriot por ano, quando você percebe que vai disparar pelo menos 2 por ataque. E o Irã, no sábado, disparou 140 mísseis. Faça as contas. São 280 mísseis Patriot. Então, só aí, em um único dia, você já usou cerca de 35% da produção anual. Caramba! E se isso continuar por 3 semanas nesse mesmo ritmo, o estoque de mísseis de defesa aérea dos Estados Unidos vai se esgotar, assim como o de Israel. E então, nesse ponto, o Irã vai poder disparar à vontade contra diferentes alvos em Israel e o que restar dos alvos militares dos Estados Unidos nos estados do Golfo. Vou te mostrar um vídeo que vi ontem sobre a incompetência da Casa Branca. Veja só. Ele disse que há um plano. Ele aponta a Venezuela como um modelo, o que para mim significa que, desde o início, eles tinham alguma noção do que estava por vir. Posso te dar uma notícia de última hora sobre a Venezuela? Sim. Eu sei quem organizou isso. Ok. Um velho amigo meu. Como eles fizeram isso? Lembre-se de que havia uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça de Maduro. Correto. Então, informantes ligados à DEA, um dos quais era o motorista de Maduro, e outros 2 faziam parte de sua equipe de segurança. Eles estavam colaborando com o governo dos Estados Unidos e eles organizaram toda essa operação. Foi feita para conseguir o dinheiro da recompensa. Foi daí que isso se originou. Uau. E Trump, que vergonha, se recusou a pagar a recompensa. Puxa vida. Todos esses caras colaboraram e agora estão sendo enganados. Uau, isso é uma notícia de última hora. Essa história deveria vir à tona. Eu sei que meu amigo vai passar isso para Catherine Herridge, eu acho. E ela pode divulgar isso nas próximas 1 ou 2 semanas, mas foi assim que aconteceu. A informação que a Força Delta conseguiu veio através do meu amigo e dessas fontes, desses informantes. Ok, então esse é mais um exemplo em que Trump está mentindo, fingindo que eles fizeram as coisas de uma certa maneira na Venezuela, o que não aconteceu, já estava feito. Foi totalmente comprado e pago, exceto que ele nunca pagou. Ele parece um caça-níquel ruim.
Caramba, isso é loucura. Bem, agradeço por você ter contado essa história. Quero dizer, eu ainda não tinha ouvido essa história. Então, quero dizer, espero que eles realmente divulguem essa notícia e que isso se torne nacional para que todos os americanos possam entender isso. Acho que isso mostra como o governo dos Estados Unidos está incompetente agora e os líderes que tomam as decisões. Porque se eles acham que a Venezuela ou se eles acham que o Irã vai ser exatamente como a Venezuela, que vai ser fácil assim, que vamos capturar Maduro e pronto, acabou. E claro, demos um passo além. Sabe, assassinamos o Ayatollah e causamos muitas mortes, inclusive das crianças da escola que infelizmente morreram em um ataque militar. Isso enfureceu uma nação inteira. Como você disse, entende-se por que eles gritam esses slogans contra os Estados Unidos. Quero dizer, é baseado no que o nosso governo fez com eles. E isso é realmente, realmente lamentável. Sim, sabe, quando você volta e reconstrói a história das relações entre os Estados Unidos e o Irã, sempre contamos do nosso ponto de vista como vítimas que apenas cuidavam da própria vida quando fomos atacados do nada. Nós culpamos o Irã pelo atentado à embaixada dos Estados Unidos da América em Beirute, em abril ou maio de 1983, seguido pelo atentado em outubro ao quartel dos fuzileiros navais ou ao prédio onde eles estavam alojados em Beirute, que matou 241 fuzileiros. Ignoramos o fato de que tínhamos enviado encouraçados para a região, que esses encouraçados estavam bombardeando vilarejos xiitas no Vale do Bekaa e matando homens, mulheres e crianças xiitas. E que já existiam movimentos políticos que não tinham nada a ver com o Irã. Frequentemente culpamos o Hezbollah por esse ataque em 1983, mas não foi o Hezbollah. Alistair Crook estava lá na época, era um oficial de inteligência britânico, mas era descrito como um diplomata britânico, mas ele era da inteligência britânica. Ele disse que quem realizou o ataque foi um grupo chamado Amal. Bem, o Amal foi criado e organizado em 1972, 7 anos antes do Irã sequer existir. Esse movimento xiita surgiu antes do Irã e foi responsável pelo ataque que matou os fuzileiros navais. Mas por que mataram os fuzileiros navais? Porque estávamos lá matando eles. Sabe de uma coisa? Então, vamos deixar isso de lado. E como mencionei antes, nós começamos a guerra. Nós ajudamos Saddam Hussein a iniciar a guerra contra o Irã pelo Iraque. Eles mataram centenas de milhares de iranianos. Quando entramos no Iraque em 2003, descobrimos um grupo chamado Mujahideen el-Haq, MEC. E eles eram notórios, eram descritos como islamistas marxistas. Agora, eu nem sei como isso, sabe? É como falar de um cachorro transgênero ou algo assim. Mas eles imediatamente ficaram sob a proteção da CIA. E mesmo estando na lista do Departamento de Estado como uma organização terrorista estrangeira, porque eles realizaram ataques terroristas frequentes, ataques contra civis por motivos políticos, passaram a receber apoio e proteção da CIA. A CIA, então, os transferiu para a Albânia e depois os usou para realizar ataques dentro do Irã. E em 2012, Hillary Clinton, como secretária de Estado, os removeu da lista de terroristas. Eles passaram a ser amigos dos Estados Unidos. E assim, nós temos esse hábito, um longo hábito de trabalhar com grupos terroristas islâmicos sunitas radicais. Acabamos de fazer isso na Síria de novo com esse cara Al-Shada, que antes era conhecido como Al-Jalani, chefe do Hayat Tahrir al-Shem, que realmente realizou ataques terroristas, decapitando pessoas porque ele era, entre aspas, um sunita devoto. E foi o Irã que estava lutando na Síria contra o Estado Islâmico, contra a Al-Qaeda. Foram esses que nos atacaram em 11 de setembro. O Irã luta contra eles, mas dizemos que é o inimigo. Quero dizer, isso é tão bagunçado, não faz sentido nenhum. E mesmo assim, o público americano continua sendo manipulado com essa besteira de que o Irã representa uma grande ameaça para nós, quando na verdade eles deveriam ter sido um dos nossos melhores aliados na região, muito mais confiáveis do que os sauditas, os cataris e os emiratenses que de fato financiaram os próprios terroristas que nos atacaram em 11 de setembro. Não dá para inventar uma coisa dessas.
É difícil realmente, é difícil acreditar em tudo isso, sabe? E ver o quão grosseira tem sido a incompetência. Mas, de novo, é por isso que eu realmente adoro ter você no programa, porque você traz tantos anos de uma visão incrível e um grande conhecimento sobre isso. Então, Larry, eu tenho uma pergunta para você. Se você ainda aconselhasse a CIA e as Forças Armadas dos Estados Unidos como eu gostaria, acho que estaríamos em situação bem melhor. Mas qual seria a sua estratégia agora para o futuro, considerando onde estamos nisso? Acredito que, como dissemos antes, Donald Trump percebeu que abriu uma caixa de Pandora sem saber o que havia dentro. Acho que ele deu um passo maior que a perna. Para onde os Estados Unidos vão agora? Como eles realmente, sabe, basicamente acabariam com essa ameaça? Quero dizer, existe uma saída aqui? Essa é a minha pergunta. Bem, e deixe-me para ser justo com Donald Trump, esse não é o plano dele. Ele não está conduzindo o trem. Veja, ele não é o maquinista, não é o Casey Jones, ok? Em vez de dizer que ele está conduzindo aquele trem chapado de cocaína, não, ele é um passageiro. Esse trem, sabe, eu vou chamar de trem do Estado Profundo. E é uma aliança entre altos burocratas da comunidade de inteligência, da comunidade militar e também do mundo das finanças e da indústria. E é realmente um grupo pequeno, grande, mas ainda assim pequeno. Porque o que eu diria é que você precisa recuar e perguntar o que estamos tentando alcançar. Bem, em vez de assumir que todos esses países querem nos passar a perna, nos dominar, nos conquistar, na verdade somos nós que estamos fazendo isso. Então, agora, por exemplo, uma das maiores bases, estações da CIA do mundo, em termos per capita, o número de agentes da CIA designados para um país em relação à população desse país é na Armênia. Por que a Armênia? Bem, a Armênia fica no Cáucaso. É uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Mas ela também está situada entre a Rússia ao norte e o Irã ao sul. E por que a CIA está lá conduzindo operações para desestabilizar a Rússia? Rússia ao norte, Irã ao sul. Então a CIA continua tendo. O objetivo dela é garantir o controle do petróleo e do gás no Irã, causar a fragmentação do Irã em componentes menores, fazer o mesmo com a Rússia, tudo isso com o objetivo final de conseguir cercar e derrotar a China. Esse é o grande plano. Agora, Trump. Ele é apenas uma peça e pensa que está no comando. E ele é mais como, sabe, não sei se quando você era criança, já sentou no colo do seu pai ou da sua mãe enquanto eles dirigiam e deixavam você fingir que estava dirigindo? Esse é o Donald Trump. É. Ele pode imaginar, olha para mim, estou dirigindo. Sabe, no ano passado, quando ele recebeu a Armênia e Azerbaijão para esse grande acordo de paz, ele ficava chamando de Iberbaijão e Albânia. Ele nem sabia com quem estava se encontrando. Porque de onde surgiu essa reunião? Essa reunião teve origem na CIA por causa do que a CIA está buscando como parte de suas operações secretas, ações encobertas. Então é daí que, sabe, daqui para frente temos que começar desmontando a CIA. Precisamos desmontá-la, destruir tudo e começar do zero. Porque precisamos de uma organização que não seja submissa a esses interesses externos. E seu objetivo principal deveria ter sido produzir informações que o presidente absolutamente precisa saber para manter a América segura. Não vamos inventar informações. Vamos fabricar informações que vão obrigar o presidente a agir de uma certa maneira que vai servir aos nossos interesses econômicos, vamos chamar de interesses financeiros burocráticos, sem se importar com o que isso faz com a América. E é por isso que tivemos guerra sem fim após guerra sem fim. E voltando, tem um livro na minha estante do Tim Weiner, Legado de Cinzas. Ele conta realmente a primeira história dos primeiros 50 anos da CIA. E durante todo esse tempo, tudo o que fazemos é tentar subverter outros países em vez de tentar dizer como podemos nos dar bem, como podemos ajudá-los, como podemos viver juntos em um mundo pacífico. Isso é muito triste. Todos conhecemos o famoso vídeo de Michael Pompeo, ex-diretor da CIA, dizendo: mentimos, trapaceamos, roubamos.
Esse basicamente era o manual que eu aprendi, sabe, para me tornar diretor da CIA. Estou surpreso que ele tenha admitido isso diante das câmeras, mas é um vídeo viral já mostrado várias vezes. É assim que os países agem, é interessante. Falo muito sobre a China no meu trabalho no YouTube. Acho que esse vídeo é muito famoso na mídia chinesa, porque ao falar sobre o governo dos Estados Unidos e a CIA, eles mostram esse vídeo e dizem que sabem o que ocorre nos bastidores, pois nunca acreditam totalmente no que dizem, já que mentem, roubam e trapaceiam. E você até admitiu isso quando era diretor da CIA. Isso é realmente louco. Larry, tenho mais uma pergunta para o podcast de hoje e trata realmente do rumo que as coisas vão tomar e por quanto tempo você acha que essa guerra pode se prolongar. Acho que, como no Iraque, na época do Dick Cheney, perguntaram a ele quanto tempo duraria. Ele respondeu: confio muito em nossas tropas. Acho que podemos resolver em pouco tempo. Talvez semanas, nem meses, talvez dias. Pode se estender para semanas, mas vamos entrar e sair rápido. Claro, isso acabou virando um desastre. Vimos o Afeganistão, que certamente teve 20 anos de combates no terreno. Acho que o principal aqui, que quero que todos os nossos ouvintes entendam, é que nunca houve uma mudança de regime bem-sucedida promovida pelos Estados Unidos simplesmente jogando bombas. Você mencionou isso antes. Não dá para simplesmente lançar uma missão aérea. O que realmente é necessário é ter tropas em solo. Acho que o caso de sucesso provavelmente seria a Alemanha em 2000, na Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi a Segunda Guerra Mundial com grande esforço, tropas em solo e enorme perda de vidas americanas. Mas nós não tivemos nenhum sucesso no Oriente Médio até agora. Então, o que você acha sobre o cronograma disso e nossos esforços? Se o Irã conseguir continuar lançando mísseis nas próximas 3 semanas, eles vão esgotar tanto os estoques russos quanto os israelenses e americanos. E se eles continuarem mantendo o controle do Estreito de Hormuz e o bloqueio do tráfego marítimo saindo do Golfo Pérsico, os Estados Unidos vão acabar implorando por um acordo. E eu não posso descartar a possibilidade de os Estados Unidos irem com o pires na mão para a China e a Rússia, tentando pedir, poxa, ajuda. Nós precisamos acabar com isso. Isso coloca o Irã em uma posição de negociação muito poderosa. Acredito que eles exigiriam imediatamente a suspensão de todas as sanções econômicas contra o Irã. Primeiro, eu também posso vê-lo exigindo que os israelenses abandonem Gaza, saiam de Gaza, permitir que a saída sul seja aberta para o Egito para que o comércio e as trocas normais entre o Egito e os palestinos possam acontecer. E eles podem muito bem estar em posição de ditar esse tipo de condição. Tenho certeza de que eles também estariam dispostos a oferecer algumas concessões em relação a isso, sabe? Se continuarem com o decreto religioso de não construir uma arma nuclear. O que não posso descartar é a possibilidade de um novo Ayatollah, que será confirmado em breve. Se ele assumir e disser, sabe, nós tentamos viver pela lei de Deus, e isso resultou em todos esses mártires sendo criados. Agora precisamos de uma justificativa religiosa. Precisamos nos proteger para proteger as pessoas, para que elas possam fazer a vontade de Deus, e o Irã rapidamente conseguirá uma arma nuclear. Exatamente aquilo que dizíamos querer evitar que eles fizessem, nós teremos provocado e tornado possível. Porque matamos o único cara que por 36 anos se opôs à construção de uma arma nuclear. Foi o decreto religioso de Khamenei que impediu o Irã de construí-la. Agora ele se foi. E se o sucessor disser que não seguirá esse caminho, pronto, o gênio saiu da garrafa. Então eu acho que Trump vai se deparar com um impasse, ou vamos chamar de impasse, porque nós não temos tropas para colocar em solo. Nós não temos a força naval para deslocar, porque se chegar muito perto da costa, provavelmente vai ser afundada. E justamente hoje, Trump anunciou que quer isso, né? Uma vez que o Estreito de Hormuz esteja aberto, fazendo grandes ameaças. E se não, vamos enviar nossa Marinha dos Estados Unidos para acompanhar esses petroleiros. Cara, isso é suicídio. Alvos fáceis. Alvos fáceis. O Irã vai explodir eles num piscar de olhos e sem nenhum arrependimento. Eles provavelmente estariam salivando com a oportunidade de fazer isso.
Então, Trump gosta de fingir que é o cara durão, mas ele vai ser exposto como alguém bem fraco e que, de forma estúpida, começou uma guerra que não conseguiu terminar. E o Irã vai fazer ele engolir essa... Lembra? Você acha isso? Os Estados Unidos, segundo relatos do fim de semana, depois que a guerra começou, procuraram a Itália para ver se eles poderiam intermediar um cessar-fogo com o Irã, com a promessa de que reiniciaríamos as negociações. O Irã disse não. E um grande não. Mas por que você acha que Donald Trump estava fazendo isso? Quero dizer, se ele está ganhando, como ele diz, estamos ganhando, grande vitória. Se você está vencendo, por que aliviar a pressão sobre eles? Sabe, Isso é como dizer, olha, estamos ganhando de 48-0 nesse jogo de futebol americano e vamos pedir um cessar-fogo. Vamos pedir um tempo e concordar que vamos reiniciar o jogo de alguma forma para que vocês não fiquem perdendo de 48-0. Isso não acontece. Então, sabe, quando eu vi isso, eu pensei, opa, é pior do que a gente imaginava. Uau. Bem, Larry, quero agradecer muito por esses insights, pois grande parte da nossa transmissão no YouTube é mostrar aos espectadores histórias que não se encontram na mídia ocidental. Esses insights não são fáceis de achar, por isso o jornalismo cidadão ganha importância. Muito obrigado. Sei que essa foi sua estreia no programa, mas esperamos recebê-lo novamente para aprender mais com seus ótimos insights e conhecimento sobre o Forças Armadas dos Estados Unidos e a situação mundial. Obrigado, Cyrus Jansen. Agradeço o convite e fico feliz por não ter assustado você. Ah, poxa, para mim também é sempre uma chance de aprender. Então, acho que adoro esses podcasts porque são uma oportunidade de aprendizado para nossos espectadores e também para mim, enquanto tentamos navegar nesse mundo louco em que vivemos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Larry. Tudo bem, obrigado.